E eu convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Ester 4,16. Quero ler essa porção com vocês e hoje eu quero refletir sobre essa mulher e esse livro. Livro de Ester, capítulo de número 4, versículo de número 6. Nós estaremos meditando um pouco sobre essa filha de Deus. Desculpem, 4,16. 4,16. O título da minha mensagem é Uma Geração Forte. Uma geração forte. Ester foi muito forte. Para mim, um dos maiores exemplos de coragem das Escrituras foi praticado por ela. Se você não conhece a história, eu vou fazer a síntese da história. Ela era uma judia e de uma órfã se torna rainha do maior império daqueles dias. Deixa eu explicar algo aqui antes da leitura do texto. Qual é a diferença de um reino e de um império na antiguidade? Na antiguidade, as nações elas eram cidades-estados. Por exemplo, Jericó era uma cidade-estado. Tinha as suas fronteiras, as suas muralhas, estava lá em Canaã e assim existiam outros grupos. Os gibeonitas, os filisteus. Então, o que eram essas nações? Eram cidades-estados. Então, na antiguidade, haviam os beduínos, os semi-beduínos, e haviam as cidades-estados. E o que era um reino? Era quando essas cidades-estados estavam debaixo de um rei. Por exemplo, quando começa o Império Israelita com Saul e com Davi. As tribos se unem. Então quando havia essa união de várias cidades-estados ou de tribos debaixo de uma liderança, era um reino. E o império? Era quando vários reinos de várias nações estavam debaixo de um único governante. Por isso que tem o título de imperador. Então esse episódio que a gente está lendo aqui, o mundo nesses dias já tinha passado por várias transformações. De cidades-estados para reinos, e agora não só reinos, mas impérios. E surgiu o Império Babilônico, ou chamado na história de Império Neobabilônico, porque a Babilônia já existia como reino e como império durante séculos, mas nos dias aqui que a gente está lendo essas histórias, era recente o Império Babilônico, ele tinha caído, e agora tinha se levantado o Império Medo-Persa, ou seja, a Média, que dominou por séculos, foi conquistada pela Pérsia e agora se uniram e conquistaram o Império Babilônico. Então eles dominavam sobre quantos povos? 127 províncias. Uau! Algo estratosférico. E essa judia, que tinha sido levado para a Babilônia, os seus antepassados, como escravos, agora já estavam libertos, tinham prosperado, passaram-se os 70 anos do cativeiro, um grupo regressou para reconstruir o templo, reconstruir a sua vida, mas muitos judeus continuaram espalhados. E essa história está nesse episódio onde tem grupos de judeus espalhados no mundo todo, e aqui ela, de uma simples órfã, se torna a rainha do maior império dos seus dias. Pense, meninas, você participar ali de um concurso de beleza e o imperador, depois de um ano de tratamento, porque foi isso que aconteceu com ela, ela foi selecionada junto com outras mulheres e ela ganhou, e ela passa a ser a mulher mais influente, mais poderosa
E como se não bastasse, era a mulher mais linda do império, e ela troca tudo isso por causa do seu Deus e por causa do seu povo. E agora a gente vai ler essa frase dela. Ela estava muito bem, a família dela estava muito bem, ela não precisava mudar, mas ela foi um exemplo de coragem. Eu vou contar a história, vou fazer a síntese e vocês vão entender. E ela declara aqui, eu quero ler com vocês, então, Esther 4,16. Todos acharam? Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluias. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, por meio desse livro, por meio dessas histórias, por meio dessa tua serva e dos teus servos. E fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Uma mulher corajosa, uma mulher forte, de fibra. Ela disse essas palavras que eu acabei de ler para Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era primo dela, o primo mais velho, mas quando ela perdeu seu pai, sua mãe, ela ficou órfã, esse primo criou ela, ou seja, o seu padrasto. Mardoqueu era o seu padrasto. E ela dá essas declarações para ele. Reúna o povo, jejuem 3 dias, eu também jejuarei no palácio, eu vou entrar diante do rei, porque era proibido se entrar diante do imperador sem ser convocado por ele, inclusive a esposa. E depois do jejum, eu vou entrar para resolver essa questão. Se morrer, morri. Pastor, ela era quem? A Maria das Couve? Não. Ela era a mulher mais linda, mais influente, mais poderosa do seu povo e do império, casada com o imperador, mas ela colocou a cabeça dela na guilhotina, porque ela sabia que o que ela estaria para fazer mudaria a história dela e a história da sua nação. Vem cá, que tipo de geração somos? Uma geração forte? Uma geração fraca? Uma geração convicta? Uma geração volúvel? Uma geração que realmente tem os seus valores e conserva ou se vende por qualquer coisa? Acende vela para qualquer santinho, porque afinal de contas, Deus sabe da minha vida. Que tipo de geração somos e que tipo de pessoa somos? Hoje eu quero que Deus realmente fale ao seu coração e te ensine, porque essa é uma história de um povo, e não somente de um povo, mas de uma geração muito forte. Eu venho falando sobre os profetas, e aqui a gente está num episódio bem interessante, porque eu tenho pregado para vocês sobre o profeta Ageu e o profeta Zacarias reconstruindo o templo e reconstruindo depois as muralhas com Neemias, e agora acontece algo bem curioso. Essa geração era convicta, essa geração era forte, eles já estavam vivendo dias bons. Décadas anteriores, eles tinham recebido o aval do grande imperador Ciro para reconstruir o templo, a casa de Deus. Ciro prestigiava o Deus de Israel, todas as nações tinham respeito ao Deus de Israel, ao templo. Todo o império sabia da importância desse povo, mas agora, nesse exato momento, ela não está preocupada com o status quo.
Ela não está preocupada com a riqueza, com a fama, ela não estava preocupada com o seu título, com a sua influência. Ela estava preocupada com realmente o seu Deus. E essa mulher, não somente ela, mas esses homens espalhados nessas 127 províncias em Israel, eles tinham muita convicção. Muita convicção. Eu ensinei para vocês dias atrás que precisou apenas de 2 profetas para que o templo fosse reerguido. E Deus precisou apenas de mais um escriba e de um governador que era copeiro para construir as muralhas. Ou seja, eles precisavam muito poucas pessoas, porque quando alguém falava, olha povo, vocês estão errados, voltem-se para Deus, eles voltavam rápido. Eles não eram orgulhosos, eles não eram altivos, eles não faziam só o que eles queriam, eles faziam o que Deus queria. Aqui estamos num episódio magnífico em que, pelos desígnios e propósitos de Deus, Ele reescreve a história e ensina lá na capital do império o que é verdadeiramente seguir a Deus. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história, mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus te permitirá viver em situações aonde você seja colocado e seja provado como o ouro e a prata no crisol. Nessa hora que acontecer isso sobre você e sobre mim, saiba de uma coisa, Deus não está te destruindo, Deus está te purificando. Amém, meus irmãos? Nós, igreja brasileira, igreja materialista, igreja que tem um Jesus genérico, um Jesus que nos serve, não a nós servimos a Ele, quando vem uma prova, muitos deixam de seguir a Deus e de amar a Deus. Por quê? Porque Deus tem que fazer a minha vontade, realizar o que eu quero. A história da Bíblia é outra história. O nosso Deus se revela para nós de outra forma. E é assim que a gente vai estar mostrando para vocês como essa geração foi uma geração forte. Essa geração começa a ser forte com Daniel, começa a ser forte com Ezequiel, depois com Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias, Ester, Mardoqueu, Azeu, Zacarias e outros. Nós não temos muitos personagens, mas temos um povo que se une nos propósitos. É claro que, como em todo período, irmãos, sempre vão existir os fracos, vão existir os vacilantes, assim como hoje. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, nós como povo de Deus, não somos chamados para sermos fracos. Fracos nas nossas convicções, fracos nos nossos valores, fracos nos nossos credos, fraco na nossa disciplina. Já notaram como as pessoas se tornam tão volúveis nos nossos dias? Guardem isso que eu aprendi, irmãos. Nós fazemos tudo o que queremos, porque tudo o que é importante damos um jeito. Mas tudo o que não é importante, damos uma desculpa. Seja convicto nisso. Quantas são as vezes que a gente fala, não deu, não teve jeito. Não, teve sim. É porque nós não queríamos. E quando não queremos, damos uma desculpa. Porque tudo que é importante para nós, nós damos prioridade. Nós estamos aqui diante de uma mulher e de um povo. E essa é a história de um lar. Mais um lar simples, de uma órfã, perdeu papai, perdeu mamãe, foi criada pelo titio, eram da tribo de Benjamim, mas ela tinha o coração convicto em Deus, que a sustentava. Ela poderia se auto-vitimar que não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por um tio simples. Ela poderia se esconder em cima disso, da sua história. Poderia ainda dizer, nós somos judeus e como judeus fomos levados cativos. Ela poderia arrumar desculpas, mas ela não arrumou. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos fazer para ser uma geração forte, irmãos? O que nós podemos fazer para ser uma geração forte? Uma geração forte não é marcado por palavras ditas apenas, mas uma geração forte, nós a conhecemos por atos, por práticas, por fatos. Palavras são importantes, mas se faltam atitudes
aquelas palavras não servem de nada. Se há atos, se existem gestos, podem até faltar palavras, mas jamais faltará um exemplo de coragem. Amém, meus irmãos? Essa mulher tinha essas características. Esse padrasto, que é Mardoqueu, tinha essa característica. Deixa eu dar a síntese do livro para vocês entenderem bem. O que acontece no livro de Esther? Um dia, o grande Xerxes, ou Assuero, como era também conhecido, fez uma festa apenas de 180 dias para 127 províncias, ou seja, uma festa de 6 meses. Pouco essa festa, ele tinha poucos recursos, e durante esses 6 meses de festa ele convidou pessoas das 127 províncias. 180 dias de festas, meus irmãos, só isso, ou seja, aproximadamente meio ano, celebrando com a sua nação e com as províncias as suas conquistas e a sua glória. E no final desse grande festival de demonstração do seu poder, ele pediu para que a sua esposa Vasti, que era muito bonita, se apresentassem diante de todos. E Vasti não quis se apresentar. Ela não foi. O rei então ficou envergonhado, chamou seus conselheiros e perguntou: o que eu devo fazer segundo a lei dos medos e persas? Porque afinal de contas é a rainha do imperador. E então um dos seus conselheiros disse: ó rei, a sua esposa não causou mal apenas a você, mas todas as mulheres do império, dos nobres aos mais simples, ao saberem que a sua esposa não ouviu o pedido do rei, antes a humilhou, estarão humilhando cada lar, porque terão ela como exemplo. Então, rei, eu aconselho que o Senhor a destitua do reino e nunca mais a permita entrar no reino. Então o rei achou prudente o conselho e assim o fez. E logo depois veio uma outra palavra de aconselhamento. E agora, rei, nós aconselhamos, porque ele ficou muito enfurecido. Pensa, irmãos, 180 dias de festa, de glamour, de riqueza, de exuberância. Aí você chama a princesa e ela: não vou. Ele ficou enfurecido. Depois que acabou a fúria dele, então os demais conselheiros disseram: rei, solte um edito entre as 127 províncias e escolha a mais linda para ser a substituta de Vasti. E assim foi feito o edito, e assim as mulheres se candidataram, e havia essa moça judia que era muito bonita, muito bela. Para a Bíblia falar que um homem é bonito ou que uma mulher é bonito, imaginem a beleza dela. E assim ela foi uma das selecionadas. Durante esse período de seleção, só para vocês terem uma ideia, elas ficavam 1 ano de tratamento, só 1 ano, irmãos. 6 meses sendo banhada por óleos, por perfumes, e depois 6 meses continuando o seu tratamento e com uma alimentação. Somente depois disso, aí elas recebiam roupas especiais e entravam diante do rei, e aí ele ia selecionar. E aí, irmãs, o que você acha? Participar de um concurso desse, ser selecionada entre as muitas, e você ficar 1 ano na corte sendo cuidada como uma rainha durante 1 ano, 6 meses em tratamentos, outros 6 meses. Estou vendo as meninas aqui falar: maravilhoso, maravilhoso. É esplêndido, é algo que é do sonho de qualquer mulher. E aí ela foi selecionada, o rei a viu, o rei gostou dela e o rei a chamou para ela ser agora a nova rainha do império no lugar de Vasti, uma judia. O padrasto dela ficava nas portas do palácio. Certa ocasião, o padrasto dela ouviu 2 guardas conversando que eles estavam cansados do imperador, então eles estavam tramando matar o imperador. Ele ouviu isso, falou para Esther. Esther foi, conversou com o rei foi verificar e descobriu sim que de fato era um plano de assassinar o imperador. E então a obra
foi estancada, aqueles homens foram punidos, e o rei então teve ali, pelo padrasto de Esther, que estava nas portas do palácio, ele foi aquele que desvendou essa trama. Mais um tempo se passou, havia um homem chamado Amã, que era da corte de Xerxes. E um dia, esse Amã começou a ser prestigiado por Xerxes. E Xerxes, então, deu a esse homem muita honra, muito valor diante dos demais súditos. E toda vez que ele saía do palácio, as pessoas se curvavam, mas havia um judeu que não se curvava. Um judeu que não se curvava para ele. E ele começou a ver aquele judeu com oposição. Ele foi atrás e procurou saber: por que você não se ajoelha? E aí tinha aquela história. Qual era a história? Israel tinha virado escravos porque se ajoelharam para tudo e para todos. Lembra há pouco que eu fiz a pergunta para vocês? Que tipo de geração somos? Somos uma geração que se dobra a qualquer Deus, a qualquer ídolo, acende vela para qualquer um? Ou somos convictos? O povo de Deus tinha sido destruído, a tribo do norte e a tribo do sul, e tinham sido levados para a Babilônia. Por quê? Porque se dobrava para qualquer coisa, se vendia por qualquer coisa, adorava qualquer Deus. Agora eles já estavam numa nova situação. Mas ele continuava crendo agora em Deus. E ele, vendo Amã agora ser prestigiado, ser adorado, ele não se curvava. Amã começou a ter ódio dele e pesquisou de que povo ele era. E ele descobriu que eles eram judeus. Então Amã, na sua vaidade, pensou: eu vou destruir não só ele, mas todo o povo dele. Olha que interessante, irmãos. Por quê? Porque os judeus não aprenderam que dobrar os joelhos é para um só ser, que é Deus, o eterno, o Criador do céu e da terra. Amém, meus irmãos? Você é assim? Adora somente o eterno ou adora qualquer um? Adora qualquer coisa. E aqui vai uma crítica, inclusive, para os ídolos invisíveis. Ele, Mardoqueu, vendo Amã ser adorado pelas pessoas, ser respeitado, porque era o grande homem de honra de Xerxes, ele não se dobrava, ele se mantinha da forma digna que ele deveria ser e estar. Então ele cria uma revolta, ele cria uma ira, e ele cria então um plano do que? De exterminar todos os judeus. Ele chega então para o imperador, ele era próximo, e diz: olha, há um povo que não se dobra para ninguém, nem para nada, e eu gostaria que o rei exterminasse esse povo. E assim foi feito o edito real. O rei falou: é verdade, tem um povo que é assim? Então tá bom, vamos exterminar esse povo. E marcou a data do extermínio desse povo. Pensem, irmãos, somente porque você tem a sua convicção religiosa, somente porque você não pensa igual ao outro. E aqui deixa eu fazer um adendo aqui, irmãos. Nós precisamos respeitar cada um. Amém, igreja? Nós precisamos respeitar as religiões que nós não concordamos. Nós precisamos respeitar os credos. Nós podemos dizer: olha, eu não concordo com você, mas nós não podemos criar repulsa, criar ódio, criar inimizade, porque o outro pensa diferente de nós. Irmãos, uma pessoa inteligente sabe viver na discordância. Aliás, ser inteligente é saber discordar com respeito. Ser ignorante é não saber nem dialogar com respeito. O ignorante não tem respeito, ele já censura, ele já rotula, ele já humilha. Por quê? Porque não pensa igual. Irmão, ninguém vai pensar igual. Somos seres únicos, distintos, ímpares na história. Nem dentro da igreja pensamos igual, nem como filhos de Deus pensamos iguais. Então, amados, aqui ele sabia do edito de Ciro, que um dia deu a libertação para todos os povos, e agora esse homem chamado Amã estava impondo algo, querendo o extermínio de um povo. Então o imperador assina esse edito, e pelo imperador ter assinado, Mardoqueu, padrasto de Esther, se sentiu culpado. Pensem, se coloquem no lugar dele. E agora olha que interessante, Mardoqueu, lendo o livro de Esther,
não foi julgado pelo seu próprio povo. Imaginem essa cena. Um entre nós toma uma atitude diante de uma autoridade de não se dobrar para essa autoridade. E aí todos nós estamos com a data da morte marcada. Mas nós, todos, como povo de Deus, respeitamos a atitude daquele nosso irmão. Por quê? Porque ele não fez nada de errado. Porque, como filhos de Deus, precisamos o quê? Adorar apenas a Deus. Então Mardoqueu não foi censurado nem por Esther, porque Esther também não se dobraria a Amã, e nem pelos seus demais amigos e povo judeus espalhados no mundo. Olha que interessante. Por que tudo isso, irmãos? Porque eles eram um povo que era uma geração forte, não com palavras ditas ao vento. Vocês já notaram como a nossa geração é uma geração frouxa? Fala, promete, faz voto e refaz voto, meu irmão. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Amém, irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Deus não gosta disso. O que Jesus nos ensinou? Sejamos sim, sim, ou não, não, e o que passar disso é procedência do maligno, pessoas de fibra, de convicção. Então Mardoqueu viu tudo isso, Esther viu tudo isso, o edito real foi promulgado. Irmãos, quando o imperador fazia um edito real, selava com o seu anel selo, era lei. Aquilo se tornava lei. Então, Esther, é nesse exato episódio que Esther agora, então, ela chama o seu povo e chama a sua nação a orar. Por que orar? Para resolver essa situação. Porque agora tinha um grande problema. Ela e todo o povo poderiam sofrer. Então, Mardoqueu vai até Esther e diz: Esther, você está na corte, mas você também é uma judia, você será punida como nós. Quem sabe não foi por essa razão que você foi colocada onde foi. E assim Esther, então, tem essa ideia. Vamos, em primeiro lugar, buscar a Deus em jejuns e em oração. Em segundo lugar, uma geração forte se faz quando se crê na palavra de Deus e a obedece de todo o coração. Amém, meus irmãos? O que ela fez? Ela foi orar. Por que ela foi orar? Porque ela não podia fazer nada, mas ela era a mulher mais influente, mais poderosa, mas ela precisava de uma direção de Deus, porque ali era uma lei de um imperador. Oh, meus irmãos, e o que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi falar com ela. E o que Mardoqueu também tinha demonstrado? Olha só que interessante. Aqui, irmãos, olha só que interessante. Quando ela foi alistada entre as candidatas e depois que ela passa a ser rainha, Mardoqueu chega para ela e fala assim: olha, não precisa falar que você é judia. É até estranho, né? Por quê? Porque não importa se você é judia ou se você não é judia, não conte da sua linhagem. E ela nunca tinha contado. Talvez até parece que é estranho, parece que Mardoqueu foi tímido, mas a gente não sabe o porquê Mardoqueu tinha dito isso. Esther, guarde isso, Esther obedecia o seu padrasto, não era nem o seu pai. Lembra dos 10 mandamentos? E o primeiro mandamento com promessa: obedeça ao seu pai e à sua mãe, e os seus dias serão prolongados sobre a terra. Ela era uma pessoa que cria na palavra de Deus. E Mardoqueu? Mardoqueu também. Lembra do segundo mandamento? O primeiro mandamento é o mandamento para a gente crer no Senhor, e o segundo mandamento: não farás imagem de escultura, de nada da terra, de cima da terra ou do mar, não se dobrarás a ela, não prestarás cultos somente ao Senhor teu Deus. Mardoqueu era essa pessoa que cria na palavra, ou seja, pessoas fortes creem na palavra de Deus, obedecem à palavra de Deus, têm convicção nisso. Em outras palavras, eles criam em Deus, e agora o que eles vão fazer? Vão orar. Vem cá, meu irmão, não é a história da nossa vida? Tem vezes que tem circunstâncias e situações e provações são maiores do que nós. Nós não podemos
curar uma pessoa, nós não podemos expulsar o demônio de uma pessoa na força do nosso braço, nós não podemos mudar o coração de uma pessoa, nós não podemos mudar uma nação, mas nós podemos nos colocar diante daquele que tudo pode. Amém, meus irmãos? Porque quando a gente se coloca diante de Deus, tudo pode mudar. E aí foi isso que Esther fez. Esther, depois de ter orado, depois de ter buscado a Deus, ela disse para o seu padrasto: eu vou entrar, e se o rei não abaixar o cetro, eu morrerei, e assim será. E ela entra então diante da presença do rei, porque já tinha 1 mês que o rei não a chamava na sua presença, e ali o rei, vendo ela no pátio, baixou o cetro. E ali ela convidou o rei e Amã para algumas refeições, e depois disso, o rei então disse para ela: o que você quer, minha rainha? Eu te darei até metade do reino. Olha, mais uma vez, meus irmãos, ela poderia ter metade das 127 províncias, mas ela escolheu cuidar do seu povo, cuidar da sua história, cuidar da sua gente, ser justa com aquilo que realmente merecia. E ela então fala para o rei: rei, eu tenho algo muito sério para te dizer. Eu sou judia e todos os judeus serão exterminados. Todos os judeus serão exterminados. Mas antes dela revelar esse segredo para o rei, acontece algo, porque ela fez vários jantares com o rei e com Amã. E uma das noites, o rei então não conseguia dormir e ele pegou seus livros de crônicas, as suas histórias, das suas conquistas. E ele lembrou o quê? Daquele homem que tinha salvado a vida dele, lá na porta do palácio, que era Mardoqueu. E ele perguntou para Mardoqueu, ou melhor, ele perguntou para os seus soldados e súditos: o que fizemos com Mardoqueu? O que nós fizemos para ele? Aí chegaram e disseram: não foi feito nada. Enquanto isso, logo depois do primeiro jantar na casa de Esther, ali no banquete que ela serviu ao rei e Amã, quando Amã saía do palácio, Mardoqueu estava nas portas e ele chegou em casa e ele falou de todas as suas conquistas e falou: eu fui comer com a rainha, eu sou o único no império que como com o rei e com a rainha, mas tem um judeu que ele não se curva para mim. Ali na sua casa eles aconselharam ele então a construir uma forca para matar aquele judeu. Lembram que tinha uma data específica? E então ele disse: ótimo, construam a forca. No dia seguinte, quando ele voltou para um outro jantar com a Esther, e foi nessa ocasião em que ele não conseguia dormir, e ele pegou os livros e viu que Mardoqueu não tinha sido presenteado, então ele ouve que alguém está no pátio. E ele pergunta: quem está no pátio? É Amã. Chame-se, vem Amã. Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que eu posso fazer a um homem que eu desejo honrar muito, dar muita honra? Amã, pensando que a honra seria para ele, porque afinal de contas ele era praticamente o primeiro-ministro, ia jantar com a rainha, estava sempre entre eles. Então, quando o rei fez essa pergunta: Amã, eu desejo honrar muito uma pessoa, o que eu devo fazer a essa pessoa? Aí então Amã, pensando que era sobre ele que o rei disse: o rei deve colocar roupas especiais nele, uma roupa real, uma coroa real, o cavalo real, e sair na cidade dizendo: é assim que o rei faz com aquele que ele deseja honrar. E pegar o seu principal ministro e sair dizendo para todos no seu império, nas ruas principais: é dessa forma que o rei honra alguém, prestigia alguém, colocando uma coroa real, vestes reais, montado num cavalo real e sendo celebrado diante de todos. E aí então Amã ficou surpreso. Por quê? Porque de fato o rei disse: então agora você vá àquele judeu da portaria, porque ele livrou a minha vida da morte e não fizemos nada para ele. Você é o principal do meu reino, então você sairá com ele no meu cavalo, depois de ter colocado a minha coroa, as minhas vestes, e você será o atalaia que falará: assim é aquele pelo qual o rei deseja honrar.
Irmãos, imagina, a mãe então ficou enfurecido, porque ele queria aquilo para ele, e agora o rei prestigia quem? O judeu que ele odiava, o judeu que ele tinha construído uma forca na sua casa. E ali, logo depois, como eu disse, foram vários almoços, vários jantares com Esther. Então o rei mais uma vez disse: Esther, o que você quer que eu te faça? E aí foi quando, de fato, Esther revela toda a tramóia de Amã e diz: olha, Amã, esse seu ministro, quis a morte de todos os judeus. Eu sou judia e eu vim aqui, rei, dizer isso para o senhor fazer outro edito para que a gente possa simplesmente sobreviver. Então o rei, enfurecido de ver aquele ato de crueldade, simplesmente por causa de uma pessoa que não quis se dobrar a uma pessoa importante, o rei então ficou sabendo que ele tinha feito uma forca e o ordenou para que ele morresse na própria forca. E assim, irmãos, os judeus foram libertos dessa tragédia, foram preservados. Todas as demais nações prestigiaram os judeus e viram que o Deus dos judeus é um Deus que realmente faz proezas e faz maravilhas. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Agora, em terceiro e último lugar, eu quero ensinar algo para vocês. Olha que coisa linda, irmãos. Eles não eram de ficar falando demais, eles faziam. Tinham atos, tinham fatos. Criam na palavra de Deus e nessa palavra buscavam tudo. Mas olha que interessante, essa geração ela se torna especial, porque mesmo, olha só que interessante, vocês ao lerem o livro de Esther, que é um livro curto, vocês não vão ver jargões como assim diz o Senhor, vocês não vão ver inclusive o próprio nome de Deus. Por quê? Porque é uma história baseada num povo que não ficava se vangloriando simplesmente por ter um título. Como eu disse há pouco, ela não dizia: eu sou judia, eu sou do Deus de Israel. Ela não ficava dando bravatas e cartadas, porque eu nasci na igreja, eu sou eleito do Todo-Poderoso, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente e parente de Daniel, eu sou, sabe aqueles crentes bobos que acham que por muito falar e falar a linguagem evangélica, vocês já notaram que nós evangélicos sofremos desse mal? Achamos que por muito falar, não, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém, amém, o evangeliquez, a gente vai levar algo para alguém. Isso é tolice, meus irmãos. É bonito quando estamos entre nós, mas muitos têm essa vaidade, porque nessa geração, e especialmente nesse livro, nós não temos essas expressões. Em terceiro e último lugar, até mesmo o nome de Deus não está aqui, mas uma coisa que essa geração tinha, era a presença poderosa de Deus sobre eles, porque em terceiro e último lugar, faltavam palavras até sagradas, no bom sentido do termo, ou seja, evangeliquez, mas sobrava a presença de Deus abundante na vida deles, desse simples homem e dessa mulher nobre. Por quê? Porque ela tinha algo dentro dela, ela amava a Deus. Como eu disse para vocês, meus irmãos, ela é um exemplo de coragem, ela é um exemplo de fé, ela é um exemplo de filha de Deus, ela não se perde no momento em que se torna rica, poderosa, influente, ela se mantém fiel, porque ela é uma mulher forte, Mardoqueu um homem forte. Porque essa geração foi forte, meus irmãos, essa geração foi forte porque o coração de Esther, o coração de Mardoqueu, o coração dos judeus espalhados nas 127 províncias estavam em Deus em primeiro lugar. Se você tiver o coração em Deus em primeiro lugar, você será uma pessoa forte em nome de Jesus. Eles viviam desejando a presença de Deus acima de tudo. Eles almejavam a presença de Deus estar com eles. Eles amavam a palavra de Deus. Podem ver que o livro não vai ter esses critérios. Olha que outra coisa interessante nesse contexto. Algum profeta foi levado a falar para Esther? Algum profeta foi guiar Mardoqueu?
Nós não temos nenhuma revelação, nenhum sonho, nós não temos nada disso. Mas sabe o que temos? Nós temos o livro da lei. Eles tinham Moisés, eles tinham a escola dos profetas, eles tinham a história do seu povo, e eles podiam buscar a profecia. Faltavam-lhes profetas, mas não faltava a profecia no coração deles. Eles amavam. Ou seja, quer ser uma pessoa forte, ame a palavra de Deus, ame a profecia. Porque eles eram uma geração forte, meus irmãos. Eles estavam longe de Jerusalém. Eles estavam agora vivendo e já estabelecidos num outro lugar, em terras gentias. Ou seja, eles estavam muito distante do templo, eles estavam muito distante da terra sagrada, é verdade. Mas o coração deles estava em Canaã, o coração deles estava em Israel, no peito deles morava a história deles. Aleluias! Oh, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que a gente vai ser forte se a gente estiver enfiado dentro da igreja. Não, meus irmãos, é se a igreja e os valores de Deus estiver introjetado dentro de vocês. Como eu disse, faltavam os profetas perto deles, mas eles tinham as profecias, eles tinham Moisés, eles tinham os mandamentos, então eles faziam. E por essa razão, meus irmãos, as demais virtudes só embelezaram. A coragem, a convicção, a resiliência, a esperança, a justiça, a gratidão e principalmente a fé. Por essa razão, essa foi uma geração forte. Hoje eu quero deixar esse desafio aqui com vocês. Sabe, irmãos, não tem coisa mais vexatória do que crentes fracos, uma igreja fraca, pais fracos, homens fracos, mulheres fracas, que qualquer coisa já jogam a toalha, já desistem. Quem age assim é porque ainda não conheceu o Deus de Esther, não conheceu o Deus de Mardoqueu, não conheceu o Deus de Daniel, não conheceu o Deus de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, de Josué, o Deus de Ageu, o Deus de Zacarias. Essa geração é uma geração pós-exílio. Mas eles tinham as suas provações, eles tinham as suas lutas, mas eles colocavam a Deus em primeiro lugar, a presença de Deus em primeiro lugar, amavam a palavra de Deus, estavam longe de casa, mas a casa estava dentro deles. Eles não precisavam de alguém de forma mística, meu servo faz isso, minha serva faz isso, porque eles tinham a palavra de Deus. E diante disso, meus irmãos, a gente vai fazer proezas, vamos realizar o que Deus permitiu. Por quê? Porque seremos fortes e convictos. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você agora. Eu quero orar. Porque que tipo de cristão é você? Você, na hora que está negociando com alguém, mas vem uma proposta indecente para você ganhar mais, você se curva por causa do dinheiro? Então você adora o dinheiro. Na hora em que você é confrontado com a verdade, aí você diz, não, mas se eu te disser a verdade, eu vou criar, quem sabe, uma animosidade. Aí você vai para a mentira. Você é alguém que quando Deus não faz o que você quer, como você quer, você diz, eu vou sair da casa de Deus. Eu quero te dizer, você já está fora, porque você segue a sua vontade, não a de Deus. Porque aqueles que realmente amam a Deus, estão dispostos a fazer como Esther. Se morrer, morri. Mas eu vou avante, porque o meu Deus, a minha fé, vale mais do que tudo. Ó, meus amados irmãos, somos uma geração que olha só para esse momento nosso agora. Que momento é esse nosso? Momento de 60 anos de prazer, 70, 80, e desprezamos uma eternidade. Meus irmãos, Deus não morreu na cruz para te dar uma vida de 70, 80 anos de prazer. Deus morreu na cruz, Jesus, para te dar uma eternidade ao lado dele. Mas você só vencerá em nome de Jesus se você for forte. Seja forte, seja corajoso, seja valente, creia em Deus. Não seja um cristão volúvel, que qualquer coisa, qualquer pensamento te tira da igreja, te tira da presença de Deus, te tira dos caminhos de Deus, te arranca do culto. Que tipo de crente é você, meu amado? Vamos orar agora pedindo, Senhor, faça de mim alguém que aprenda como essa órfã, com esse padrasto, pessoas simples,
que não se perderão nunca, porque em primeiro lugar amaram a Deus, ansiaram loucamente a presença de Deus e amaram a palavra de Deus e o povo de Deus. Amém? Onde quer que você esteja, se você tem vivido essas oscilações da vida, quem sabe pela fraqueza da carne, pelos pensamentos, ore agora comigo, diga a Deus, vai orando agora enquanto falo: Deus, me ajuda a ser uma pessoa convicta como Esther, uma pessoa convicta como Mardoqueu, uma pessoa convicta que realmente não fica dizendo palavras ao vento, mas que de fato viva aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda a te amar acima de tudo, como a Esther e Mardoqueu te amava, amar a tua palavra, ser apaixonado pela história de Deus, pelo povo de Deus, pela casa de Deus, mesmo estando distante, que os valores de Deus estejam dentro de mim. Onde quer que você esteja, vai orando agora, vai orando, peça: Deus, me ajude a ser forte, me ajude a ser corajoso, como Esther, como cada servo de Deus, porque eu quero vencer e eu quero celebrar tudo que Deus tem para mim. Pai, aqui eu entrego, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada alma que ora aqui conosco, Senhor, que, ó Deus, muitas vezes não tem sido forte, não tem sido valente, não tem sido corajoso, antes tem se perdido por causa dessa vida, desse mundo, desses prazeres do mundo, dessas coisas momentâneas. Ó Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, contemple esse irmão, essa irmã, essa alma que ora conosco, pedindo agora o teu socorro, pedindo a tua ajuda, para que o coração dele e dela, o nosso coração, seja fortalecido como foi o coração de Esther, em cada batalha, em cada dilema. Ó Deus, em nome de Jesus, faça algo lindo na vida desse irmão que agora ora conosco, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu perdão, pedindo o teu socorro, pedindo a tua misericórdia. E eu te peço, meu Pai, por essa vida que muitas vezes é influenciado por tantas pessoas volúveis da nossa sociedade contemporânea, dessa sociedade pós-moderna que é tão relativista, é tão pluralista, tantas coisas, mas muitas vezes até mesmo se perde, Senhor, dentro da igreja. Pai amado, em nome de Jesus, eu te suplico e oro por todos nós, pedindo: dá-nos da tua força, da coragem dos céus, como foi com Esther, e contempla, Senhor, esse irmão e irmã, essa alma, essa vida que agora ora conosco, pedindo essa mesma fé, essa mesma coragem, esse mesmo amor, essa ousadia e essas virtudes que essa mulher e o seu padrasto tinham. Ó Pai, em nome de Jesus, dá a tua graça, dá a tua bênção e a tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E acontece que os judeus, ao chegarem àquele dia, eles acabaram se vingando dos seus inimigos, e os inimigos dos judeus caíram por terra, porque eles estavam sendo injustos. Mardoqueu foi colocado como a pessoa abaixo do rei, e ali nasce aquela festa chamada festa do Purim, que até hoje os judeus trocam presentes entre eles. Meus irmãos, é Deus quem nos dá a vitória, é Deus que, ao contemplar a tua coragem, a tua fé, o teu amor, a tua obediência, o teu desprendimento, pelejará por você, fará aquilo que Ele desejar, e você apenas glorificará a Ele no tempo oportuno. Amém, meus irmãos? Essa é uma história que não tem profetas, mas sobra profecia. Essa é uma história que eles estão longe de casa, mas perto de Deus. Essa é a história de uma pessoa que não perdeu as suas origens. Antes, mesmo próspera e poderosa, juntamente com seu padrasto, continuaram amando a Deus, a sua palavra e o seu povo. Eu deixo essa palavra ao seu coração, e que Deus realize tudo o que Ele sonhou para cada um de nós. Amém, meus irmãos? E se houver alguém aqui entre nós ou em casa que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Deus,
ou mesmo que você esteja assistindo esse culto depois, nos procure. Terei um imenso prazer de orar por você, para que você tenha um encontro com Deus. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Está encerrado o nosso culto. Podem se abraçar, meus irmãos.